Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos paz, abundância, alegria, favor de Deus e a vida extraordinária. Oramos em nome de Jesus, apresentando todos os nossos pedidos de oração ao Senhor, e te pedimos, ó Pai, resposta, favor e céus abertos. Todos aqueles que estão orando conosco, intercessores do Brasil, do exterior, unimos a nossa fé, crendo, ó Deus, que Tu és Deus de milagres, que Tu és Deus do favor, que Tu és Deus de mudança e que não há impossíveis para Ti. E nós oramos agora, Pai, repreendendo tudo aquilo que se levanta contra a vida dos Teus filhos, tudo aquilo que vem para tirá-los da oração, tudo aquilo que vem para trazer desânimo, tudo aquilo que vem para trazer cansaço, tudo aquilo que vem para distraí-los. Meu Deus, tira agora do caminho dos Teus filhos, no nome de Jesus Cristo. Eu quero profetizar que essa família, essa pessoa que está orando aqui, que está firme nesse propósito de oração, que ela terá suas forças renovadas, que ela terá seu ânimo restituído no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Meu Deus, eu oro também liberando uma palavra que o mal não vai impedir essa pessoa de crescer, não vai impedir ela de aumentar a sua proximidade de Deus. Eu oro em nome de Jesus para que essa família seja uma família do altar, seja uma família cheia da presença de Deus. Nós invocamos o nome de Jesus Cristo nessa noite e te pedimos, Pai, graça, te pedimos graça abundante, favor sobre nossas vidas, e nós oramos também nos colocando diante de Ti com um coração quebrantado, um espírito quebrantado, declarando que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, que Jesus Cristo é o Senhor da nossa casa e que, operando Deus, quem impedirá? Cancelamos toda obra de inveja, de maldade, toda obra de difamação, de mentira, de menção, de calúnia, de malfazejo, de oração contrária, de resistência espiritual, e damos uma ordem: sai do caminho dessa vida, sai do caminho dessa casa. Eu quero declarar, Pai, que este lugar é um lugar abençoado, essa casa, essa família, é uma família que está rendida a Ti. E assim como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero declarar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu Deus, abençoe essa vida, abençoe essa casa. Toda pessoa, Pai, que está com dores no corpo, dores de cabeça, dores nas costas, no nome de Jesus, nós oramos pela cura dessa pessoa, crendo que Jesus Cristo cura, crendo que Jesus Cristo está vivo. Eu oro também por aqueles que estão com alergia, com câncer, com nódulos, com cistos, com microcistos, e eu oro por um milagre, milagre de toda sorte, no nome de Jesus. A Tua palavra diz, Jesus, que o Senhor é aquele que cura. A Tua palavra diz que o Senhor libertava os oprimidos do diabo. E eu oro, Pai, por toda pessoa que está opressa espiritualmente, declarando ela livre agora de toda a opressão espiritual, de todo o peso que ela está sentindo, que isso seja removido agora. Senhor, que a unção que despedaça o jugo venha sobre a vida dessa pessoa agora, e que todo jugo, todo peso, toda influência espiritual, em nome de Jesus, saia do caminho dessa pessoa. Nós invocamos o nome de Jesus Cristo e declaramos: nossa vida pertence a Jesus, tudo que temos pertence a Jesus, nosso amanhã pertence a Jesus, e tudo que estiver ligado a nós também pertence a Jesus Cristo. Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é a rocha da nossa salvação, Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso baluarte, Ele é a fortaleza da nossa casa e da nossa família. Graças te damos, Jesus, graças te damos. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Existe um Deus poderoso,
um Deus de milagres. E para Ele não há impossíveis. Para Ele não há impossíveis. Eu quero compartilhar uma palavra com você hoje. E essa palavra, quando eu estava preparando ela para trazer para você, essa palavra me trouxe muitas lembranças. Porque nos momentos mais desafiadores da minha vida, quando coloquei o meu rosto no pó, me quebrantei diante de Deus, me rendi ao Senhor. Foi os momentos mais extraordinários, onde eu vi milagres, onde eu vi respostas de Deus vindo para a nossa vida. A Bíblia diz que o orgulho derruba. Deus dá graça aos humildes, mas resiste ao espírito orgulhoso, aos soberbos. E sabe por que a Bíblia diz isso? Porque o orgulho faz o homem pensar que ele pode. Mas a humildade, o quebrantamento, reconhece que não existe nada nem ninguém maior do que o nosso Deus. Nabucodonosor teve que reconhecer, olhar para o alto e reconhecer: há um Deus maior do que eu. Essa vida, quanto mais você tiver, quanto mais você alcançar, quanto mais você conquistar, quanto mais feliz você for, mais o orgulho vai tentar assediar o seu coração, para manter você distante de Deus. Mas o quebrantamento, o espírito humilde e o reconhecimento de que Deus é Deus, de que você precisa das direções de Deus, do comando de Deus, vai fazer você viver não só de forma sobrenatural, mas principalmente viver cheio da presença de Deus. Sabe, toda pessoa que é vencedora, e eu sei que eu estou falando com muitos vencedores aqui, pode cometer um erro gravíssimo, que é esquecer de Deus nas suas decisões. E hoje eu quero trazer uma palavra. 3 eventos que causam um verdadeiro e genuíno quebrantamento dentro de nós. Eu preciso lembrar você disso. Deus me colocou aqui para lembrar você disso. A Bíblia nos diz no Salmo 34:18: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Eu quero ser essa pessoa quebrantada. Eu quero que Deus esteja perto de mim. Eu não quero pensar que eu sou o cara. Eu não quero pensar que eu sou bom. Eu não quero pensar que eu sou suficiente. Eu não quero pensar que eu me tornei tão hábil a ponto de não depender de Deus, de não dobrar os meus joelhos diante do Senhor e reconhecer a sua bondade, o seu favor e tudo aquilo que Ele pode fazer. E hoje eu quero compartilhar essa palavra para você. Quando a vida te atinge com força, é uma das maneiras de nós nos quebrantarmos. Como o filho pródigo comendo com os porcos, a ficha só caiu quando ele se viu comendo a mesma comida dos porcos. Deus tenha misericórdia, que não venhamos a chegar nesse ponto. Sabe, eu acredito que nós precisamos reconhecer Deus todos os dias na nossa vida e que não precisa a dor, que não precisa a humilhação, que você não precise viver o cenário e até mesmo, sabe, perder tudo para reconhecer que Deus é Deus e que nós somos homens e dependemos do Senhor totalmente em nossas vidas. Você cai tão baixo que tudo que consegue fazer é olhar para cima e pedir ajuda e socorro para o alto. É como está escrito no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Todos os dias você tem que ter essa capacidade de olhar para o alto, essa capacidade de reconhecer que Deus é Deus e que eu e você precisamos dele. Quantos golpes
você precisa para se quebrantar. Alguns nunca chegam lá. Eles acabam se banqueteando com os porcos e está tudo bem para eles. Não dão um braço a torcer. Nós não podemos ser daqueles que endurecem o coração e que, apesar de estarem sendo golpeados na vida, não se rendem a Deus. Nós precisamos nos render a Deus. Nós precisamos render o nosso coração a Ele. Nós precisamos quebrantar e reconhecer a nossa humanidade, a nossa limitação, a nossa pouca força diante de muitos desafios que enfrentamos aqui nessa terra. O segundo evento que leva muita gente a se quebrantar é quando Deus prospera a ela. O peso da bênção recai sobre nós. Você percebe que não merecia nada. Assim como Pedro, quando teve aquela pesca maravilhosa, extraordinária, talvez a maior pesca da vida dele, ele dobrou seus joelhos e disse: Senhor, eu sou pecador. Afasta-te de mim, sai daqui do meu barco, porque o Senhor é santo. Eu reconheço que tudo veio das tuas mãos. Sabe, nós temos que parar de pensar que foi nós que conquistamos. Foi a nossa força, foi a nossa destreza, foi as nossas habilidades impressionantes, foi o nosso esforço, foi porque eu sou bom mesmo. A bênção de Deus, ela te leva a se ajoelhar. Ela faz você olhar para os seus filhos e dizer: glória a Deus, porque o Senhor tem sustentado os meus filhos. Glória a Deus, porque o Senhor me deu um bom casamento. Glória a Deus, porque o Senhor tem me dado saúde. Glória a Deus, porque até aqui a tua mão tem estado sobre mim. Reconheço a tua bondade, reconheço o teu amor, reconheço a tua graça na minha vida. E o terceiro evento que faz os homens se quebrantarem é quando você se decide entregar completamente teu coração, tua vida ao Senhor. Como Jesus disse: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Antes que o mundo te destrua, entregue-se a si mesmo. Renda-se a Deus. Não deixe esse mundo, sabe, te levar para longe de Deus, ou se rebelar contra Deus, ou pensar, sabe, que você está num lugar tão alto que você não pode ser atingido. Todos os dias nós temos que reconhecer a nossa dependência do Senhor, nosso Deus. Ninguém pode se apropriar da honra de ter conquistado grandes coisas. Somente Deus na nossa vida deve ser louvado e adorado. Não adore a si mesmo, não adore suas conquistas, seus troféus, seu dinheiro, não adore seus prêmios, adore a Deus. Sabe qual que é a chave? A diferença que marca a vida de uma pessoa é o quebrantamento. Saul pecou e foi rejeitado. Davi pecou e continuou sendo usado. Ambos erraram contra Deus, mas Davi foi ao pó, quebrantou o seu coração, se rendeu a Deus totalmente. E Deus viu um homem arrependido. A diferença entre Saul e Davi? Um coração partido, um coração quebrantado, um coração rendido. E como diz aqui nos Salmos que nós lemos, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os que estão de espírito abatido. É por isso que, quando Deus nos vê na oração, esse é um ato de humildade, esse é um ato de entrega. Deus não quer apenas, sabe, que você cumpra um protocolo. A Bíblia diz que Deus não está interessado em vãs repetições. O que Deus quer ver de mim e de você? Deus quer ver alguém quebrantado. Deus quer ver alguém buscando resposta. Deus quer ver alguém consultando a Ele. É por isso que eu digo, os religiosos, eles estão tão seguros
do seu conhecimento, que eles acabam se esquecendo que Deus é Deus e que Deus pode falar com o homem de muitas formas e que não é eu, não é você que vai dizer a Deus a forma como Ele vai falar ou como Ele vai revelar ou como Ele vai livrar. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele age sem influência e a nossa fé tem que estar em Jesus Cristo. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Não deixe, sabe, com que as coisas desse mundo inflem você a ponto de você deixar de buscar ou deixar de ser dependente. Você está confiando demais em você. Você tem que confiar em Deus. Você tem que se render a Deus. Você tem que se colocar diante de Deus e você verá a glória de Deus. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu deixo essa instrução para você, porque eu sei que Deus está falando aqui. Deus está operando na vida de pessoas, no nome de Jesus Cristo. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Tenho também um importante convite para você. Domingo agora é Santa Ceia. E Deus me deu uma palavra sobre esperar no Senhor. Tem muitas pessoas que não estão vendo a glória, porque não estão tendo a paciência de aguardar em Deus, estão aguardando na resposta do homem, estão aguardando até mesmo, sabe, no melhor que fizeram, mas não estão esperando do Senhor. Mas é do Senhor que vai vir a tua resposta. É do Senhor que vai vir o teu milagre. Nesse domingo, eu convido você a estar conosco. Eu quero orar por todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente. Deus tem colocado muito no meu coração isso. Eu quero convidar você a estar junto conosco. Vem com a tua família para cá, domingo às 9 da manhã. Se você mora distante de São Paulo, dá tempo de você retornar para a sua cidade. Eu creio que vai ser uma grande bênção. O endereço da igreja, Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Vai ser maravilhoso, vai ser incrível. Vem estar com a gente, tá bom? Eu quero declarar o Salmo 91. Esse salmo de defesa e ataque. Você pode baixar a sua planilha de oração. Você pode baixar diretamente no meu site www.vinicius17.com.br e apresentar os seus pedidos a Deus. Estamos hoje no dia 12 do nosso propósito de 21 dias. Estamos em oração, estamos em jejum. Amém? E cremos que Deus está operando aqui tremendamente. Também quero falar rapidamente para você dos meus livros, Café com Jesus 1, Café com Jesus 2, ambos os livros. Se somar os dois, dá mais de 700 orações, que vai abençoar a tua vida, que vai abençoar a tua casa. E eu tenho também o Café com Jesus Kids agora, tá? Deixa eu mostrar aqui para você. Olha só, se eu abrir aqui numa página, ó, Gideão e os Valentes de Deus. E aqui na outra página, para as crianças, olha, tá aqui para elas pintarem. E junto, a gente está enviando um kit de canetinha para as crianças que adquirirem o Café com Jesus Kids, tá? Eu estou recebendo muito testemunho, até mesmo de crianças que foram abençoadas com o Café com Jesus Kids. Eles estão lendo, estão pedindo para os pais lerem. A Bíblia diz assim: ensina o jovem no caminho que deve andar, e mesmo quando velho, ele não se desviará. Você sabia que eu tenho uma célula na minha casa? E nessa célula está eu, minha esposa e meus filhos. E uma vez por semana, nós oramos junto, nós lemos a Bíblia junto e temos aquele tempo de comunhão com o Senhor. Você precisa de ver a bênção que é a minha célula caseira com os meus filhos e com a minha esposa. Domingo nós vamos na igreja, nós servimos na igreja, mas nós temos o nosso culto caseiro em casa, entre família. E quando a família, sabe, ela se reúne, eu creio, existe algo poderoso nessa comunhão, nessa unidade.
Amém? Eu quero também pedir a você que está entrando aqui nessa live que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, manda para parentes, compartilhe essa oração em nome de Jesus. Eu quero declarar o Salmo 91. Enquanto você compartilha, eu vou declarar aqui e logo nós vamos orar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Pega a tua planilha de oração e vamos juntos entrar em oração. E mais uma vez eu digo, não pare de orar. Não deixa o inimigo colocar no seu caminho atrapalho, distração. Mantenha-se firme em oração. Não deixa o inimigo colocar desânimo, cansaço, porque muitas pessoas têm nos relatado dificuldades para orar. E eu tenho dito para elas, abram os olhos, porque é isso que o inimigo quer. O inimigo quer, sabe, tirar você do lugar da sua bênção. E eu vou dizer mais, nesse propósito que eu entrei, agora da vida extraordinária, eu tenho visto ainda mais relatos disso. E isso é sinal que o inimigo está tentando desanimar, entristecer, distrair. A gente pensa que isso não é obra dele, é obra dele sim. Isso é uma obra maligna. Tudo que o diabo quer é que você o ignore, sabe? Que você o ignore, que você ignore seus ardis. Mas se você compreender que a realidade espiritual, ela é real e que nós precisamos combater espiritualmente, você vai tendo vitória sobre teu inimigo e vai permanecendo na presença de Deus, aonde Deus está fazendo uma obra na tua vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, apresentamos diante de Ti nossos pedidos de oração e clamamos ao Senhor pedindo resposta, clamamos ao Senhor pedindo intervenção, clamamos ao Senhor orando e declarando que mal nenhum tem poder para agir na vida dessa pessoa, para agir na sua casa, para agir na sua família. Dá vitória a ela, Pai. Dá vitória à sua casa. Dá vitória à sua família. E tira do caminho dela o laço de Satanás. Tira do caminho dela o ataque das trevas. Dá vitória a ela, Senhor. Dá vitória à sua casa. Dá vitória à sua família. E não permita que o inimigo, Senhor, prevaleça sobre essa casa. Não permita que o inimigo prevaleça sobre essa família. Dá vitória a eles, Pai. Opera na vida deles. Eu apresento diante de Ti todos os nossos pedidos de oração e nós reconhecemos, ó Deus, o quanto precisamos de Ti, o quanto dependemos de Ti. Nosso coração está quebrantado, Senhor, porque sabemos que Tu és Deus, sabemos que Jesus Cristo vive, que Ele é a nossa justiça e que mal nenhum tem poder sobre a nossa vida. Senhor, Tu és o nosso socorro, Tu és o nosso baluarte e eu te peço, Pai, libera o Teu poder e traga respostas, libera favor, abre os céus, traga prosperidade, traga rompimento, traga avanço, traga crescimento, traga um destravar nessa vida, Pai, no nome de Jesus Cristo.
E eu oro agora, Senhor, também declarando saúde sobre todo aquele que está doente, todo aquele que tem enfrentado ataques ao seu corpo físico, ao seu emocional, que essa pessoa seja curada agora por Jesus Cristo. Nossa fé está em Jesus Cristo e nós cremos que Jesus Cristo cura, Jesus Cristo opera milagres, Jesus Cristo faz maravilhas, Jesus Cristo levanta o doente, Jesus Cristo restaura as feridas, Jesus Cristo tem o poder. Cremos nele, cremos no seu poder e na autoridade do nome de Jesus, eu dou uma ordem agora a tudo aquilo que tem pesado espiritualmente, a tudo aquilo que tem atacado o ânimo dessa pessoa, a tudo aquilo que tem tentado distrair essa casa, a tudo aquilo que tem tentado roubar essa pessoa da presença de Deus, que esse mal caia por terra agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu vou contra toda a força das trevas e dou uma ordem: sai do caminho dele, sai do caminho dela. Senhor, dá vitória a essa pessoa, no nome de Jesus. Consagramos a Ti nossos pedidos e te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos conduza a essa vida extraordinária, a essa vida de temor a Deus, a essa vida de dependência do Senhor em nossa vida. Reconhecemos que o Senhor fala e precisamos da Tua resposta, da Tua direção. Pega da nossa mão, Senhor, e nos conduza na vida. Em o nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. Amanhã, 6 da manhã, eu quero ver os guerreiros de oração aqui junto comigo. Eu convido você a estar junto comigo ao vivo aqui, às 6 da manhã. Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos o toque de Jesus Cristo sobre a tua vida. Meu Deus, remove todo o cansaço, todo aperto no peito, toda a perturbação, tudo aquilo que aflige. Também oro, Senhor, por tudo aquilo que está drenando a força, a energia, o ânimo dessa pessoa. Nós oramos agora para que o Senhor a fortaleça, oramos para que o Senhor a capacite, oramos para que o Senhor Jesus Cristo batize no Espírito Santo agora todo aquele que ainda não é batizado no Espírito Santo e que deseja esse revestimento de poder, deseja esse toque de Deus. Toque-os, Pai, agora. Toque-os, Jesus. Toque-os. A Tua palavra diz, Senhor Jesus, que quando Cornélio estava com a sua casa, com a sua família, recebendo a palavra através da vida de Pedro, o Espírito Santo veio sobre eles e todos falaram em línguas. Meu Deus, reveste com Teu poder aqueles que desejam a Tua palavra, aqueles que desejam uma comunhão, uma intimidade com o Espírito Santo. Toque-os, Jesus. Toque-os, Jesus, agora. Cada pessoa que está desejando esse batismo. Sim, toque-os com o Teu poder. Toque-os com o Teu poder, meu Pai. Toque-os com o Teu poder, Espírito Santo de Deus. Toque-os, libera do Teu favor, ó Deus. Amém e amém. Aleluia. O Senhor me tocou de fazer 3 dias de oração por batismo no Espírito Santo. Aí você pergunta, por que a gente não vê você orando mais em línguas? Porque a oração em línguas, ao contrário do que as pessoas pensam, é para nossa edificação pessoal. Então, se eu passar aqui os 20 e poucos minutos de oração que eu tenho, só orando em línguas, só quem vai ser edificado vai ser eu e não você. Porque a oração em línguas não é algo que eu faço para você, é algo que eu faço para mim. Então Deus dá esse dom maravilhoso para nossa edificação. A oração em línguas é para edificação pessoal. É para a nossa edificação, é para que o Espírito Santo possa trabalhar no interno do nosso espírito. Eu desafio você a buscar a Deus
e a buscar esse revestimento do Espírito Santo. E se você receber esse revestimento do Espírito Santo, ore em línguas diariamente, pelo menos um tempo por dia, alguns minutos por dia. Você verá o tanto de carga que vai sair da sua vida e o tanto que você vai se sentir bem, o tanto que o Espírito Santo vai ministrar na sua vida. Esse é o poder do batismo no Espírito Santo. Então, às vezes a gente pensa e pega alguns parâmetros, onde você vê alguns vídeos na internet, todo mundo falando alto e orando em línguas bem alto, bem. Isso são costumes deles. E eu entendo que às vezes as pessoas estão alegres, estão emocionadas, então eu não vou julgá-las, certo? Eu não vou julgá-las, Eu creio que cada um é cada um e responde por si. Mas eu, quando oro em línguas, eu oro baixinho, porque eu acredito, certo, que é uma oração que eu faço com Deus no secreto. Então, eu convido você a conhecer esse poder extraordinário do Espírito Santo. Não é um poder que vem de nós, a oração em línguas não é uma coisa que se imita de outra pessoa. Já contei para vocês aqui como que foi a minha experiência do batismo no Espírito Santo. Eu era um adolescente e estava ali naquele culto e um obreiro vem e impõe as mãos sobre a minha vida e quando ele coloca a mão sobre a minha cabeça eu sinto um calor, um fogo, como se um aquecedor tivesse ligado no meu rosto e palavras começam a fluir da minha boca e ali eu vou para casa orando em línguas, chego em casa, dobro meus joelhos no meu quarto e ali eu fico por mais de hora orando em línguas, maravilhado com aquele fenômeno, porque foi um fenômeno na minha vida. Eu não vim de uma família religiosa e aquilo aconteceu comigo, me marcou profundamente e dali em diante começou a manifestação dos dons espirituais na minha vida. Dali em diante, do dia do meu batismo do Espírito Santo. Alguns dizem que o batismo do Espírito Santo não é a porta de entrada para os dons. Outros dizem que sim. Eu sou desses que acredita que sim. Que o batismo do Espírito Santo, a partir do batismo do Espírito Santo, a pessoa ela abre a porta para os dons espirituais se moverem na vida dela. Eu sei que não é assunto para agora, mas eu gostaria de compartilhar isso com você em nome de Jesus, ok? Muito bem, eu quero dar o testemunho da Fátima, que acompanha nossas orações aqui. E a Fátima escreveu assim para mim: há mais ou menos 2 anos tivemos um problema sério na minha família. E minha irmã mais velha falou com meu marido que ele precisava colocar Deus dentro da nossa casa. Um dia, navegando pela internet, apareceu a oração sua e ele parou para ouvir. A partir desse dia, ele sempre falava comigo e com nossa filha para ouvirmos também. E toda vez que começávamos a discutir ou acontecia algo com nossa filha, ele colocava oração para todos ouvirmos. Assim, tanto ele quanto eu e minha filha começamos a ouvir as orações diariamente. E muitas bênçãos começaram a acontecer. E no dia 2 de outubro de 2025, na oração da manhã, o Senhor falou de uma pessoa que sofria com uma alergia muito forte nos braços. E eu tinha uma alergia que não curava. Minha pele era áspera e chegava a abrir feridas. Logo em seguida ele falou o meu nome. Tomei posse na mesma hora e hoje estou curada. Oh glória, em nome de Jesus. Consigo dormir em paz, pois a noite sempre era pior e muitas vezes eu não dormia. Coçava a noite toda. Agradeço a Deus pela sua vida e por Ele ter nos levado até você. Glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra e eu creio que essa palavra que eu vou trazer hoje fecha um pouco com aquilo que eu falei. Porque às vezes as pessoas, elas observam de fora, por exemplo, alguém orando em línguas, alguém na igreja, alguém buscando a fé com tanta intensidade. E para um observador que não tem a experiência ainda que a gente tem, pode pensar assim que tudo isso ele pode pensar que isso está tão distante dele. Ele pode pensar que as coisas não são bem assim. E ele pode não compreender o porquê da nossa fé, o porquê que a gente busca tanto, o porquê que a gente ora tanto, o porquê que oramos em línguas, o porquê que vamos a uma igreja. Tem pessoas que o pensamento delas é que somos religiosos e
e que eles não precisam dessa experiência. Eu gostaria muito que você tivesse um encontro com Deus. Gostaria que você tivesse um encontro com Deus. Porque tem coisas que a gente tenta explicar. Por exemplo, eu tenho uma escola online, que é a Academia Kindle Global, e essa semana sim foi bem difícil para mim ministrar as aulas da academia. Eu vou explicar por que foi difícil. Porque tem coisas que eu sei para mim, mas é difícil de eu explicar. E dentro do módulo que a gente está agora de treinamento profético dentro da academia, eu tinha que explicar sobre isso, sobre as revelações. E sabe, algumas coisas eu sei para mim, como eu disse, então eu entendo para mim. Agora, difícil é explicar para as pessoas como que elas podem também receber de Deus as direções ou as revelações e também o assunto que nós entramos. Então, eu acredito que quando falamos de Cristo, quando falamos do poder da oração, quando falamos até mesmo do próprio batismo do Espírito Santo, para algumas pessoas é algo assim muito distante e ela pensa, não, isso é para alguns, isso é talvez para fanáticos, isso é para pessoas que são mais religiosas, para pessoas que são mais sensíveis, mas isso não é para mim, nunca aconteceu comigo. Bem, se você tiver uma experiência com Deus, você vai sentir algo que talvez você não saiba explicar para as pessoas. Você vai se mover por algo que você não consegue explicar para elas. Por mais que eu diga para as pessoas que eu tenho um chamado, por mais que eu diga para as pessoas que eu recebi algo de Deus, por mais que eu diga para as pessoas que eu acredito que Deus fala, ou que eu acredito que Deus também ministra através dos sonhos, sabe, algumas pessoas só vão crer quando elas tiverem experiência. Até lá elas irão resistir à verdade, até lá elas terão barreira, até lá elas terão bloqueios, até lá elas terão dificuldades para compreender as coisas como a gente compreende. E tudo certo, porque eu entendo que é assim mesmo que as coisas são. Mas deixa eu mostrar uma coisa para você. Olha o que Jó disse, Jó capítulo 42, do verso 1 em diante. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Jó era um homem esclarecido, era um homem rico, era um homem importante, devia se sentar ao redor dos mestres, dos sábios, dos conselheiros. Ele era também um conselheiro e tinha muitos amigos, mas a vida de fé que ele tinha, a proximidade que ele tinha com Deus, não era ainda, eu posso dizer, profunda, como se tornou mais tarde. Só se tornou profunda a relação de Jó com Deus depois de ele ter passado por algumas experiências doloridas na vida e por ele também ter ouvido a voz de Deus. Então eu vejo que o que acontece com Jó, o que aconteceu com Jó, também acontece com nós. Às vezes é difícil para a gente explicar algumas experiências para as pessoas, como que elas vão crer em coisas que nós sentimos, em coisas que nós experimentamos. Eu tive experiências na minha vida que eu posso explicar para as pessoas o que aconteceu comigo, mas sempre vai ter alguém num grupo de pessoas que vai olhar para aquela experiência e vai dizer, difícil de acreditar, ou vai pensar assim, puxa, isso é tão longe do que eu estou acostumado, que eu não sei se eu devo crer ou não. Bem, é por isso que eu digo, você precisa ter as suas experiências. Jesus, ele não é apenas uma figura histórica que você tem que aceitar na sua vida. Jesus é alguém que está vivo.
e que você precisa ter uma experiência com Ele. Caso contrário, sabe, as pessoas vão estar sempre lhe puxando para a fé, elas vão estar sempre lhe puxando para ter uma experiência, mas quando você tem uma experiência, você não é mais puxado por ninguém, porque você já sabe o caminho. Quando a Bíblia diz em João 14,6, Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, você só conhece esse caminho de fato quando você tem uma experiência com Jesus. Caso contrário, você vai saber que caminho é, mas você não vai conhecer o caminho. Você vai poder apontar, olha, é por ali que diz o mapa. Daí alguém pergunta, tá, mas você já passou por lá? Como é que é a estrada lá? Bem, isso eu não sei, eu só sei que é por ali o caminho. Bem, há pessoas que são exatamente assim. Elas sabem que existe um caminho, mas o fato de não terem experimentado ainda, elas não conseguem vislumbrar como a gente vislumbra. Então, para alguém que está de fora, ele pode dizer, eu não acredito. Para outro, ele pode dizer, eu até acredito, mas isso não aconteceu comigo ainda, então não sei bem como é que é. É por isso que todos precisam experimentar. E a Bíblia diz que Jesus, enquanto esteve aqui nessa terra, ele manifestou sinais e maravilhas para que as pessoas viessem a crer nele, para que as pessoas viessem a entender quem ele era. E a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, Hebreus 13:8. Então, o mesmo Jesus que operou milagres, é o mesmo Jesus que quer operar um milagre na tua vida. E se Jesus, sabe, curou pessoas, libertou vidas, transformou realidades, pegou pescadores e tornou eles homens célebres, por que Deus não pode fazer isso com você? Peça uma experiência para Deus, Ele dará essa experiência. É que nem o batismo no Espírito Santo. Algumas pessoas ficam observando e ficam pensando assim, como que isso funciona? Como que isso funciona? Você aprende a repetir palavras, seu cérebro vai pegando palavras e eu vou dizer para você que não. Daí você diz, mas e como que isso acontece? Fica difícil de te explicar. Você vai ter que experimentar, peça. Peça a Jesus, é Ele que batiza no Espírito Santo. Então peça a Jesus, Jesus me batiza no Espírito Santo, quero compreender esse negócio. Eu quero compreender isso aí, porque até agora eu não compreendo. Você precisa ter essa experiência. As pessoas não conhecem a nossa dedicação, elas não conhecem a nossa fidelidade. Elas pegam, muitas vezes, informações daquilo que elas veem. E se você pegar informações daquilo que você vê, muitas vezes as informações vão ser distorcidas. Se você pegar informações daquilo que você vê, às vezes você pode pensar que aquilo é um padrão e às vezes aquele não é o padrão de Deus, é o padrão que o homem criou, não é o padrão de Deus. Então, se você tiver a sua própria experiência, você vai aprender a distinguir entre o que é de Deus para você e o que não é de Deus para você. Algumas pessoas dizem, eu não quero isso para mim, porque elas veem certas coisas e elas dizem, eu não quero isso para mim. Sabe por que você não quer aquilo para você? Porque aquilo não é para você. Deus tem uma experiência própria para você. Deus tem um toque que vai mudar a sua vida. E eu creio nisso. Eu creio que a fé ela vem por ouvir, a Bíblia diz, e ouvir a palavra de Deus. Então, o fato de você estar aqui é que Deus já despertou a fé em você. Agora, a experiência, ela vai levar você não apenas para o caminho da fé, ela vai levar você ao caminho do sobrenatural de Deus e ao caminho do discernimento espiritual, que todos nós precisamos. Caso contrário, sabe, qualquer teoria, qualquer informação, qualquer mentalidade, qualquer filosofia acaba criando um padrão em nós. E a gente pensa que Deus é aquilo, a gente pensa que a fé é aquilo, a gente pensa que a religião é aquilo. E se você tiver a experiência com Deus, você vai mudar a sua perspectiva. Inclusive, amanhã, quando eu estarei ministrando em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, eu irei falar um pouco sobre isso. Amanhã eu vou ministrar pela manhã em Porto Alegre, às 9 da manhã eu vou falar sobre mudança de mentalidade e à noite eu vou falar às 20 horas em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Eu vou falar uma coisa lá
sabe, a respeito de Elias, Elias na caverna, as conversas na caverna, que você vai ver que Elias conhecia muito de Deus, mas ele só conheceu Deus mesmo. Só teve uma experiência com Deus que mudou a sua perspectiva dentro da caverna. Sabe, tem coisas que você precisa passar para mudar a sua perspectiva. Tem coisas que você precisa passar para mudar a sua perspectiva. Eu vejo muitas vezes as pessoas criticando, sabe, a interpretação de sonhos, mas eu tive uma experiência que salvou a vida da minha filha. Eu tive uma experiência que salvou a vida da minha filha. E quando você tem uma experiência, sabe, qualquer teoria, qualquer tipo de teoria cai por terra. Ainda mais, sabe, que tem coisas que às vezes as pessoas interpretam pela sua própria perspectiva e não pela perspectiva, às vezes, do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que entender isso, são coisas totalmente diferentes. Eu creio no batismo no Espírito Santo, aí tem outro que não acredita, aí ele diz, não, eu provo aqui que não tem mais, mas eu experimentei e creio pela palavra que tem sim. Então é uma questão, sabe, nem sempre a experiência e a perspectiva, quando elas estão, a experiência e a expectativa estão no mesmo lado, aí você abre seus olhos, mas quando você tem apenas, sabe, a visão de algo que você acredita e você não teve a experiência, a sua perspectiva vai ser uma. Então eu acredito nisso, temos que passar por experiências. Amém? Experiências com Deus mudam a nossa vida. Glória a Deus. Deixa essa palavra no teu coração. Quero agora declarar o Salmo 91. Salmo 91. E quero pedir a cada pessoa que está aqui que compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Quero falar também rapidamente dos meus livros, certo? Esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2. Deixa eu mostrar aqui para você. Olha só. Aqui, nesse espaço em branco, você faz a sua oração. Aqui o versículo bíblico, a oração para você fazer comigo. E aqui, direções que vão abençoar a tua vida, certo? Direções que vão trazer muita luz, muita clareza para você. Eu espero que esses 2 livros possam ajudar você até antes de dormir, quando você acordar pela manhã, você tomar um cafezinho com Jesus, tá? Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius07.com.br. E esse aqui é o meu livro Sonhos, tá? Eu creio que Deus fala conosco também através dos sonhos. E você pode adquirir o nosso livro através do nosso site www.vinicius07.com.br. E amanhã estarei 9 da manhã em Porto Alegre. Na verdade, estou indo agora à tardinha para Porto Alegre. E à noite estarei em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Certo? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Já compartilhou essa oração? Em alguns celulares tem o botão compartilhar, em outros tem uma setinha assim, né? Uma setinha, daí você clica na setinha para compartilhar, e outros tem um botãozinho bem em cima assim. Aí você clica ali e bota compartilhar.
É bem fácil, gente, tá? Então, depois da oração, se você puder mandar para os grupos, para as famílias, para os amigos, faça isso em nome de Jesus, ok? Vamos orar? E hoje tivemos programa na Rede TV às 10 horas da manhã em rede nacional, certo? Estamos aí em oração para que Deus continue nos abençoando, para que a gente consiga ser fiel a esses compromissos, a essa responsabilidade que a gente tem, que é o programa de televisão. Estou há mais de 3 anos na televisão, estou há 3 anos na Rede TV, fiquei 2 anos na Band, nunca atrasamos nenhum pagamento, dando um bom testemunho, servindo a Cristo, e sou grato a Deus por todas as pessoas que estão junto comigo nessa missão, né, de levar a palavra a muitos lugares. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e também orem por mim para que Deus continue me abençoando também, para que eu tenha saúde e também recursos para continuar mantendo tudo isso que o Senhor colocou nas nossas mãos e no nosso caminho. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, visita a vida de cada pessoa que está orando agora junto comigo. Doce e amado Espírito Santo, que a Tua presença nos envolva aqui, essa noite. Nós queremos ser envolvidos pela presença do Senhor. No nome de Jesus Cristo, queremos ser envolvidos pela Tua presença, pela Tua doce, poderosa presença. Senhor Jesus Cristo, toca agora com Teu poder na vida de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que ele seja curado, para que ela seja curada. Que um milagre de Deus toque na vida dessa pessoa agora. Toque-os, Jesus, com o Teu poder, toque-os com a Tua graça e toque-os com o Teu favor. Também oramos, Jesus, para que o Senhor batize no Espírito Santo agora todo aquele que está buscando o Senhor. Todo aquele que está buscando o Senhor aqui nessa oração, toque-os, Jesus. Que o batismo do Espírito Santo venha sobre eles e que eles passem a falar em novas línguas. Senhor, toque-os com o Teu poder agora. Toque-os com a Tua graça, Jesus. Toque-os com o Teu favor, Espírito Santo de Deus, eu te peço. Toque-os, Jesus. Toque-os agora. Toque-os, Espírito Santo. Encha-os da Tua presença. Que a glória de Deus encha esse lugar. Que essa pessoa seja envolvida pela presença do Senhor. Toque-a, Jesus, agora. Toque-a e que ela tenha essa experiência com o Senhor. Aquele pai que tem dúvidas, aquele que é incredulidade, aquele que as batalhas na mente vêm, que são fortalezas. Meu Deus, dá uma experiência para essa pessoa. Dá uma experiência sobrenatural. Toque-o com o Teu poder, Jesus. Libera sinais e maravilhas aqui nessa oração. No nome de Jesus, receba batismo do Espírito Santo. Receba batismo de poder que só Jesus Cristo tem para dar. No nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração e mande também seu testemunho para nós. Se você foi batizado no Espírito Santo, se uma cura aconteceu, Jesus está vivo, nossa fé está nele. Amém? Que Deus te abençoe. Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Um abraço a todos. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome de Jesus Cristo, que haja paz, que haja abundância, que haja alegria, que haja salvação. E apresentamos diante do Senhor todos os nossos pedidos da vida extraordinária. E pedimos que o Senhor abençoe a nossa vida espiritual, a nossa família, para que tenha unidade, para que seja uma família abençoada, para que haja salvação dentro da nossa casa. Oramos também por transformação de todos dentro do nosso lar. Tira as brigas, Pai, tira os descontentamentos, tira a tristeza do coração. Profetizamos bênçãos também na vida financeira e pedimos provisão do Senhor, portas abertas, milagres, empregos. Oramos também pela vida emocional, para que o Senhor traga equilíbrio, para que o Senhor traga
tranquilidade, traga paz, traga uma alegria, traga um prazer de alma para essa pessoa. Profetizamos bênção nos relacionamentos, na saúde e também oramos por justiça do Senhor e livramento. Apresentamos tudo a Ti, Pai, e pedimos resposta, favor e céus abertos. No nome de Jesus Cristo, eu libero uma palavra profética. Vai haver romper, vai haver avanço, vai haver sobrenatural em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos firmes nesse propósito de oração? Estamos hoje no nosso 5º dia. É uma oração de 21 dias. E eu quero ver quantos de vocês vão me acompanhar no sábado e no domingo sem quebrar esse propósito de fé, esse propósito de oração. As pessoas querem ver milagres, mas elas não querem ter compromisso, disciplina. Eu espero que você seja uma pessoa de compromisso, uma pessoa de disciplina. Inclusive você, que durante toda a semana não conseguiu, talvez, estar ao vivo por causa do trabalho, sábado e domingo, você consegue. Por isso eu quero convidar você a estar junto conosco em oração, às 6 da manhã e às 18 horas. Gente, não vamos quebrar esse propósito. Eu tenho dito para vocês, a oração é um motor, mas o jejum é o segundo motor. Vai mais longe. Tem romper, tem avanço, tem crescimento, no nome de Jesus Cristo. Amém? E hoje eu quero liberar uma palavra profética sobre você. E essa palavra, ela é um alerta. Cuidado com as iscas de Satanás. Cuidado com as iscas de Satanás. Satanás fará qualquer coisa para sabotar o seu desígnio. Ele vai tentar de tudo para tentar impedir você de chegar onde você deve chegar. Ele vai trazer desvios na caminhada, ele vai levantar opositores, ele vai tentar lhe desanimar, lhe desgastar, tirar as suas forças para que você não chegue aonde você tem que chegar. As 3 iscas estratégicas mais eficazes que Satanás usa. A primeira delas é a isca da fama e do glamour. Em 2 Timóteo capítulo 4, verso 10, a Bíblia diz: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Nós entendemos que Satanás usa o glamour, a riqueza, os muitos amigos, a muita influência e até mesmo o meio que você vive como uma isca para te tirar da presença de Deus. Tem muita gente que troca Jesus por amigo, troca Jesus para ter fama, troca Jesus para estar nos lugares com as pessoas mais importantes. A pessoa mais importante é Jesus. Eu espero que você não perceba isso tarde, que você não perca tempo com as coisas aqui dessa terra. A pessoa mais importante que deve estar na sua vida é Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Agora, a partir do momento que você ama mais estar com algumas pessoas e estar em alguns lugares do que estar com Cristo, do que estar na presença de Deus, tem um problema seríssimo que está acontecendo aí na sua vida. E você está caindo no engano do inimigo. A segunda isca que o diabo usa é a isca das posses. Em Marcos capítulo 10, verso 21, a Bíblia diz: falta-te uma coisa, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. O jovem rico estava tão agarrado ao dinheiro que tinha, que ele não se entregou a Jesus completamente. Há muitas pessoas que não se entregam a Jesus completamente por causa das posses, porque tem muito dinheiro, tem muitos bens, tem muitos negócios, estão tocando muitos projetos e estão achando que, sabe, isso é tudo na vida. Só porque tem feito alguns milhões ou está realizando muitos negócios ao mesmo tempo e está se dando bem, está ganhando prêmios de melhor vendedor. Bem, eu lhe parabenizo, mas você não pode esquecer
que a Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? É por isso que eu creio e também pratico esse princípio que a generosidade, ela mata um mal dentro de nós. Você praticar a generosidade, você aprender a doar, você aprender a semear na vida de pessoas, no reino de Deus, isso mata aquele apego ao dinheiro, aquele apego aos bens materiais. Nós temos que ter muito cuidado para o inimigo não nos roubar de algo que Deus tem para a nossa vida. Uma das melhores coisas na minha vida foi ter descoberto o caminho da generosidade, da semeadura, da entrega, da honra para Deus, para o reino. E Deus é fiel para nos abençoar mais e mais. Agora, isso faz bem para a gente, mas cura algo dentro de nós também. A terceira isca que Satanás sempre usa a isca da sedução sexual. Isso funcionou com Sansão. Em Juízes capítulo 16, verso 4, a Bíblia diz: e depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. E Dalila foi a perdição de Sansão. Dalila foi a perdição de Sansão. Então eu quero que você entenda, grave isso que eu vou lhe dizer. O diabo sempre vai jogar uma isca para tentar derrubar você no seu casamento, para tentar levar você para caminhos imorais. Ele vai tentar sabotar a tua família, colocando pessoas do sexo oposto, sabe, para fragilizar você, para tirar os teus olhos da tua família, tirar os teus olhos do teu marido, da tua esposa. Cuidado com esses vídeos que você assiste na internet, que podem estar muitas vezes até, sabe, contaminando você. Você está achando normal as traições, está achando normal as coisas erradas. Cuidado. Às vezes eu vejo casais rindo, sabe? Às vezes do pecado das outras pessoas e eles não sabem que aquilo ali está contaminando eles também. Então, aquilo que te distrai é uma isca. Aquilo que pode atrasar a sua busca diária por Deus é uma isca. Aquilo que desvia você do seu chamado é uma isca. Aquilo que tem potencial para destruir a sua fé é uma isca. Eu perdi as contas quantas vezes o diabo, ele quis que eu me desfocasse, sabe, do meu projeto e começasse algo fora do projeto de Deus. Quantas vezes isso aconteceu comigo? O diabo quer, de alguma maneira, que os teus dons, os teus talentos, sabe, eles fiquem em stand-by. E ele quer levar você para outras coisas, coisas que dá dinheiro, coisas que funcionam, coisas que, sabe, você pensa, é esse o caminho para mim? Mas o caminho para você é usar seus dons e talentos no propósito de Deus e não ao contrário disso. Você tem acesso ao Espírito Santo e o Espírito Santo irá lhe guardar de toda distração. Em 2 Coríntios 2,10 a Bíblia diz: para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Satanás está em constante negociação com seus dons, com as suas habilidades e com seus talentos no corpo de Cristo. Satanás oferecerá qualquer coisa para sabotar o seu propósito, qualquer coisa para tirar você do seu destino. Seu desígnio terá um custo. Isso vai custar tudo a você. E isso Jesus nos alertou lá em Marcos capítulo 8, do verso 34 ao 38. Por isso, não negocie teu talento, não negocie o teu chamado, não negocie o propósito de Deus na tua vida por nada nesse mundo, por nenhuma quantia de dinheiro. Assim, você manterá o seu coração livre do mal. E você que anda ganhando muito, você que anda vencendo, tendo muitas vitórias, cuidado. A cura para a avareza, a cura para a ganância é nós sermos generosos. A generosidade, ela nos faz vencer aquilo que está tentando nos roubar de Deus. Amém? Funcionou para mim. Pode funcionar para você também. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Quero agora declarar o Salmo 91 e com muita alegria
nós estamos fazendo algo inédito dentro da academia aqui no Global. Nós estamos num módulo muito importante da academia, que é o módulo de treinamento profético, e nós decidimos até domingo ao meio-dia, preste atenção, até domingo ao meio-dia. Se você se inscrever na academia, você vai se inscrever por R$1 apenas e você vai poder ficar um mês inteiro na academia. Um mês inteiro. Nós estamos ofertando praticamente para você um mês, para você poder entrar, conhecer a academia por dentro e se apaixonar. Se apaixonar pelas direções de Deus, pelo conteúdo que tem ali dentro, pelos podcasts que nós temos ali e principalmente por esse módulo de treinamento profético que nós estamos. Inclusive, segunda e terça eu estarei nesse módulo, certo? Com algo incrível para você e você pode estar conosco. E se você quiser cancelar no segundo mês, fica à vontade. Agora eu espero que você continue conosco. Amém? Então, no primeiro mês, nós estamos quase que dando para você de presente, certo? Por R$1, você vai poder assistir um mês à academia aqui no Global. Vai ser maravilhoso. E você que ainda não adquiriu a nossa tabela da oração da vida extraordinária, eu convido você a adquirir, é gratuito lá no site, baixe. E se você não consegue baixar, você pega uma folha em branco e você faz os seus pedidos nessas 7 áreas que nós estamos orando. Amém? Quero pedir a você que você compartilhe essa oração, manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. E você que quer se inscrever na academia aqui no Global, o link está aqui na descrição ou direto no nosso site www.viniciusda7.com.br. Domingo agora eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Então, nesse domingo, eu estarei ministrando aqui na igreja, eu estarei trazendo uma palavra profética ao teu coração, onde você vai ser muito abençoado. Tenho certeza disso. Não perca. Amém? Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. E você que está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal. Vamos caminhar juntos em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti todos os pedidos de oração. Todos aqueles que estão clamando junto comigo, pessoas do Brasil, de fora, das nações. Estamos nesse propósito, Pai, e hoje é o 5º dia e estamos profetizando a vida extraordinária. Por isso, Pai, te pedimos, traga liberações, traga respostas, traga milagres, traga intervenção, traga justiça, traga saúde. Oramos para que a saúde dessa pessoa seja totalmente restaurada. Eu oro por todo tipo agora, Senhor, de milagre e de cura divina. Cremos que Jesus Cristo cura. Por isso, Senhor, eu oro agora pela cura total e completa dessa pessoa, do alto da cabeça à planta dos pés. Eu oro por cura de alergias, por cura de câncer, por cura de todo tipo de problema de saúde. E declaramos saúde, milagre de Deus. Também oramos por saúdes mentais, problemas que essa pessoa tem, Pai, na sua alma, no seu emocional, para que ela seja curada totalmente e completamente. Do alto da cabeça à planta dos pés, haja uma restauração dentro dela, Pai, no nome de Jesus Cristo. Oro, Senhor, pelo milagre de Deus na vida dela. Eu oro também para que todo tipo de ataque espiritual que ela tem sofrido nas finanças, com os filhos, dentro do casamento, por meio de pressões, de preocupações, que isso cesse. Eu digo, escuta aqui, Satanás, acabou para você, sai do caminho dessa pessoa.
e que venha sobre ela um tempo novo. Reveste ela de poder, Pai, de ânimo, de energia. Derrama do teu poder sobre ela, abre os céus, abre portas e derrama do teu favor sobre ela. No nome de Jesus Cristo, pedimos a tua bênção. No nome de Jesus Cristo, pedimos o teu milagre, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, visita essa pessoa, visita a sua casa, visita a sua família, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus abençoe a tua vida. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas e que o Senhor traga alívio, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga saúde, que o Senhor traga força para você, em nome de Jesus. Até mais.